Olá, alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Sou o professor Paulo Ricardo, estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que temos para a nossa aula? Olha só, na aula de número 28, nossa aula de revisão, oportunidade de revisitarmos todo o conteúdo aprendido ao longo da nossa unidade. Vamos revisar aí, vamos observar novamente e com bastante atenção para fazer as anotações e levar esse conhecimento para a nossa vida. Vamos lá? Vamos de aula. E nós iniciamos nossa aula de revisão relembrando um conteúdo trabalhado, que são as lutas do Brasil. E dentro dessas lutas do Brasil, nós fizemos a abordagem, falamos um pouco sobre as lutas indígenas, as lutas que falam ali um pouco dos nossos povos originários, tem bastante elementos culturais, e nós aprofundamos o conhecimento sobre 3 estilos, o Uca-Uca, o Aipenquit e o Idijaçu. São 3 modalidades que a gente vai ter oportunidade de rever ao longo dessa nossa aula de revisão. Olha só, um pouquinho mais aprofundando sobre esse conhecimento, as lutas corporais indígenas são as lutas mais antigas praticadas aqui no Brasil, isso porque quando os colonizadores chegaram, nós já tínhamos milhões de etnias, uma população gigante, e todos eles com seus elementos culturais, com suas práticas corporais, inclusive as lutas que se diferenciavam de etnia para etnia. Elas têm um papel muito importante dentro de alguns ritos e também das crenças indígenas. Outras características aparecem para a gente, olha só, elas são reveladas em disputas ali relacionadas a rituais e também com cunho comemorativo. Tá? Na atualidade, elas são realizadas por homens e mulheres, muitas delas apresentadas ali dentro dos jogos indígenas, tá bom? Olha só, a gente vai agora aprofundar um pouco mais sobre as lutas corporais indígenas propriamente dito, feito este preâmbulo, e a gente começa esse aprofundamento falando do Uca-Uca, dessa modalidade que é praticada ali por muitas etnias. A gente vai aprofundar um pouco sobre a história do Uca-Uca, já começa a aparecer aqui para a gente algumas imagens, a gente vai falar também do Aipenquit, tá bom? E também do Idijaçu. São essas 3 modalidades que nós iremos aprofundar. Vamos começar falando do Uca-Uca. Aparecem aqui alguns elementos para nós. Ela é praticada em vários povos indígenas, entre eles a gente pode citar ali os xinguanos, que são os povos do Xingu, os Bacari, os Camaiurás e os Xavantes. Ela se apresenta ali como um ritual. A Uca-Uca ela é praticada durante o Quarupi, tá bom? E possui um simbolismo ali competitivo dentro das tribos que fazem ali a utilização, a apresentação dessa modalidade. O Uca-Uca ela está inserida nos Jogos Indígenas desde a primeira edição e, dentre outros eventos, claro, não podia faltar essa modalidade maravilhosa. Para a gente ter um visual de como é a apresentação, de como é esse cenário ritualístico em volta do Uca-Uca, trouxe um vídeo para a gente relembrar. Olha só. A história da luta indígena Uca-Uca. Quarupi é uma madeira que dá nome a um ritual indígena, cujo significado para os índios é a despedida dos mortos e encerramento do período de luto. Esse ritual é realizado pelos indígenas da região do Alto Xingu, Mato Grosso, para celebrar a memória dos mortos e liberar suas almas para o mundo espiritual. Cada morto celebrado no ritual é representado por um tronco de madeira Quarupi, que é ornamentado e jogado no rio Culuene, ao final da cerimônia. Durante a celebração Quarupi, também é realizado o ritual de passagem das meninas para a vida adulta. Elas são apresentadas para a tribo após um ano de reclusão em suas casas. O Quarupi é uma festa muito importante que acontece uma vez por ano no Parque Indígena do Alto Xingu e dura 2 dias. Durante as celebrações, há comida, danças, cânticos, rezas e o momento das lamentações, quando são erguidos troncos de madeira pintados e enfeitados com faixas de cor amarela e vermelha e alguns objetos do morto. Cada tronco representa um morto. Nessa cerimônia, os índios choram pela última vez a partida dos seus entes queridos. A festa marca o fim do período de luto. Índios de outras etnias são convidados para a celebração,
Eles acampam nas redondezas da tribo e recebem das famílias de luto presentes como peixe e beiju, também conhecido como tapioca. Após finalizadas as homenagens aos mortos, no segundo dia do ritual, iniciam-se as lutas chamadas uca-uca, nas quais jovens guerreiros se enfrentam. Nessas lutas, os índios têm como objetivo encostar na perna do adversário ou derrubá-lo. Durante a noite que antecede a luta, os guerreiros permanecem acordados, em preparação. Eles arranham suas peles com dentes de peixe e passam ervas para que tenham força para enfrentar o adversário. Bom, e nós vamos falar agora um pouco da preparação para esta luta, né? Os lutadores, eles treinam ali todos os dias, eles arranham os seus corpos com dentes de peixe, peixe-cachorro, né? Que é uma espécie de peixe da região, e eles passam ervas sobre os ferimentos para ficarem mais fortes. Eles pintam também os seus corpos como forma de intimidar ali os seus adversários. Cada risquinho, cada rabisco daqueles tem um significado, tá bom? Olha só, a gente continua, hã, a gente tem aqui uma imagem, né, de como se posiciona mais ou menos um guerreiro, né, como ele deve, se posicionar na hora do combate. E a gente continua o texto, olha só, como ocorre a luta? Bom, inicia quando o dono da luta, né, ele caminha até o centro da arena e ele chama o seu adversário. Os lutadores eles giram em círculo com o olhar fixo no oponente e eles ajoelham e se agarram. O objetivo é projetar o adversário no chão, lembrando inclusive algumas lutas, como a luta de wrestling. Para a gente ter um visual melhor e relembrar, eu trouxe um vídeo aí para a gente ver. Olha só, o vídeo já aparece para nós aqui um pouco do uca-uca, né, dessa modalidade de luta. Percebam todos os elementos, olha, a gente vai ter ali o giro, e aí se ajoelha e tenta projetar as costas do adversário no chão. Como disse a vocês, lembrando muito os estilos de luta praticado pelos colonizadores. A gente vai relembrar um pouco agora do Aipenquit. Vamos lá? O Aipenquit ele é presente em vários povos indígenas, entre eles o Paracatejê, Gavião, do Pará, e dos Tapirapê e Chavante, do Mato Grosso. É praticada como modalidade de demonstração, já um pouco diferente do Uca-Uca. Um pouco mais sobre o Aipenquit, olha só, ele nessa modalidade não existe um juiz, e sim o dono da luta, ok? Como ocorre a luta? Bom, os atletas eles iniciam a luta em pé. Cabe aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate. As mulheres dessa etnia não lutam, tá bom? E cunhados podem lutar entre si. Um pouco mais, olha só, o vencedor da luta ele ganha reconhecimento e respeito de todos. Após o combate, o vencedor abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do oponente. Vamos acompanhar um pouco do visual dessa luta? Observem os elementos que citei para vocês aqui do Aipenquit, já aparece aí, olha, um pouco da luta. Lembrando que os oponentes, né, eles vão dizer quem perdeu, quem venceu, ou se a luta foi, de repente, um empate. É uma luta um pouco mais equilibrada. Vamos agora para o nosso último estilo, vamos lá? O Edjaçu, ele é praticado pelos Carajás, tá bom? É praticado ali como uma modalidade de demonstração também. Vamos ver como ocorre essa luta. Bom, os guerreiros, eles iniciam a luta em pé, se agarrando ali pela cintura. O objetivo é projetar o adversário com as costas no solo. O atleta vencedor, ele abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Então, tentem guardar esses elementos, né? Um imita o pirarucu, outro imita a ave, e o outro tem ali a ideia da projeção de se ajoelhar para iniciar a luta. São elementos chaves aí para a gente guardar cada característica e saber diferenciar essas lutas. Mas vamos observar um visual agora desse último estilo. Vamos lá? Olha só, o Edjaçu já aparece aqui para a gente. Vamos observar um pouco dos elementos que citei para vocês. A luta, né, a projeção no solo, das costas no solo e, principalmente, a simulação no final, né, não apareceu para a gente, mas ele simula ali uma ave, né, como se fosse uma comemoração, uma vibração pela vitória ali dentro do ringue.
Nós vamos continuar esta nossa aula relembrando outro conteúdo que a gente trabalhou ao longo da nossa unidade. Vamos lá? Nós vamos falar um pouco agora das práticas corporais de aventura, mais especificamente as práticas corporais de aventura praticadas, realizadas em meio urbano. Antes, vamos relembrar este conceito. As práticas corporais de aventura, elas constituem um universo de atividades que se caracterizam por um grau elevado de exposição a riscos controlados, sejam eles relacionados à altura, velocidade, instabilidade ou ainda imprevisibilidade do ambiente, ok? Essas práticas, olha, as práticas de aventura urbana ou ainda radicais urbanos, né? A gente pode chamar, inclusive, de esportes radicais, elas têm o objetivo de extrair desses espaços experiências de liberdade, criatividade e mesmo superação dos códigos e padrões estabelecidos. Digo isso porque elas são um pouco diferentes das modalidades que têm aquelas regras, precisam acontecer naqueles espaços, elas têm um pouco mais de flexibilidade e liberdade. Claro, com o olhar competitivo, a gente vai ter um pouco mais das regras mais desenhadas, mais rígidas, né? Porém, sempre com esse viés de flexibilidade. Um exemplo clássico dessas práticas são o skate, o parkour, o slackline e a patinação. Nós vamos nos ater a uma dessas modalidades, que é o patins ou a patinação, né? A patinação urbana, ela vai se enquadrar perfeitamente como uma prática corporal de aventura urbana, isso porque ela transcende a simples locomoção, ok? O texto continua, e ela pode variar de um passeio contemplativo pela cidade, né, até percursos de alta complexidade, com saltos, manobras e alta velocidade. Então, é uma experiência que proporciona ali diversas emoções, diversas percepções com a sua prática. O patins é uma atividade democrática que permite ao praticante ressignificar o seu cotidiano. Ele tem a oportunidade de enxergar ali a cidade não apenas como um espaço de trânsito, mas como um lugar, um ambiente, né, mais amplo, com inúmeras possibilidades. Nosso texto continua, ele vê ali esse espaço que pode ser visto, entendido, né, como apenas ruas. Ele olha e vê aquilo como um parque de diversões e repleto de desafios em constante transformação. Para a gente ter uma ideia de o que é essa prática, para a gente relembrar, olha a imagem que aparece para vocês. A gente tem aí esse mix de imagens que refletem um pouco do que é o patins, porém, praticar, porém, executar ali as manobras, andar de patins, o simples andar de patins, já mostra que é muito mais do que essas imagens estáticas. Para a gente falar um pouco mais desse esporte, dessa prática corporal de aventura, né, trouxe alguns elementos históricos para vocês, para a gente relembrar aí sobre a história do patins. Ela é marcada por uma curiosa disputa cronológica, né, embora muitos acreditem que o patins no gelo seja o ancestral, é importante frisar, olha só, que o primeiro registro de patins com rodas data de 1760 na Bélgica, e ele foi criado por esse carinha aqui, pelo John Joseph Merlin. Porém, a história mostra para a gente que não teve ali muita aderência, né? As pessoas não gostaram muito daquilo. A invenção dele era pouco prática e não teve muito sucesso comercial. A gente para olhar o caso do patins no gelo como meio de transporte e lazer, ele já existia em formas primitivas há milênios ali nas regiões nórdicas, ok? A gente teve aí um salto, né, uma grande evolução quase um século depois, quando lá em 1863, o americano James Plinton, ele inventou o patins de 4 rodas, ou seja, 2 pares de eixo, né? E aí foi um salto ali na evolução desse produto, né, desse patins. E esse patins com 2 eixos, eles permitiam ali curvas e maior estabilidade, dando origem à febre do roller nos Estados Unidos, ok? Já no século XX, o patins ele diversificou ainda mais. Ali na década de 1970, a gente teve a criação do rollerblade, o patins inline, com rodas em linha reta, pensados ali, projetado por Scott e Brennan Olson, tá bom? Eles pensaram ali nessa variação e a modalidade ela ganhou esse novo fôlego. E
claro, um aliado maior foi a velocidade e a agilidade que aproximou ali dos esquis do esqui e do hóquei, né, pavimentando, preparando o caminho para a modalidade ali urbana, como a gente conhece hoje. Então, a gente tem essa escalada pequena aí, né, surgiu lá como uma invenção discreta que não teve tanto sucesso. A gente olha bem mais para trás na história e vê que já existia uma forma de patinar ou deslizar no gelo, porém, na década no século XX, foi que a gente observou aí um boom do patins com essas inovações, com essas novas possibilidades. A gente tem, olha só, algumas modalidades de você praticar, de você realizar essa atividade. Isso porque a patinação ela se desdobra em diversas modalidades, cada qual com seu equipamento específico, técnica e filosofia. E aí, baseado aqui no nosso texto que eu preparei para vocês, a gente vai detalhar cada uma delas. Na cartela já aparece para vocês o primeiro estilo, a primeira modalidade, que é a recreação. A recreação, como a imagem mostra para a gente, né, duas amigas aí patinando de forma feliz, ela é a porta de entrada para a maioria dos patinadores. É como eles conhecem, como tem contato com essa modalidade. Ela é focada principalmente na diversão e no aprendizado. Utiliza patins mais lentos, macios e confortáveis e tem uma prioridade ali básica, né, que é a segurança e a facilidade de uso para crianças, adolescentes e adultos também praticarem aí, né? Quem sabe, se não teve oportunidade de começar essa prática do patins enquanto recreação quando era criança, tem todas as etapas da vida para você iniciar, para você adquirir aí um patins e começar a patinar. A gente vai ter outra modalidade que vai ter um foco mais específico, que é o fitness. Como o nome já sugere, né, o fitness é voltado para o condicionamento físico e a queima calórica. Os patins eles têm ali a base de alumínio aeronáutico, eles são leves e com rodas de médio a grande porte, tendo ali entre 80 a 100 milímetros. Isso, essa estrutura do equipamento foi pensada para proporcionar eficiência e resistência em longos percursos urbanos ou em pistas. E aí a gente olha para essa modalidade em específico, os indivíduos que praticam ali o fitness, eles pensam, né, eles projetam o condicionamento físico, tal qual uma pessoa que vai para a academia, porém eles fazem essa atividade física com patins. Algo muito diferente do que a gente observa no slalom, que é outra modalidade, uma modalidade que exige alta técnica, equilíbrio e agilidade. O objetivo é realizar manobras, e entre elas eu cito para vocês as manobras cruzadas, os giros, os saltos, tá bom? Os atletas vão ali deslizando de cones dispostos em distâncias padronizadas, tá bom? Nessa modalidade, os patins eles são extremamente responsivos, ou seja, eles dão uma resposta muito rápida, qualquer deslize pode causar uma queda. Eles têm uma configuração que permite ali curvas fechadas e movimentos de dança sobre rodas. E essa modalidade, ela é comum acontecer em espaços como esse skate park que a gente está, onde permite aí a execução dessas manobras, né, desses treinos, no desenvolvimento dessas técnicas. Claro que eles podem ser realizados, podem ser treinados em qualquer rua, em qualquer espaço, mas num ambiente adequado é a melhor opção que a gente tem. A gente vai ter uma modalidade que, com o tempo, com o desenvolvimento de técnica, você vai conseguir praticar. Essa que aparece para a gente agora é o agressivo ou vertical. É considerada uma das modalidades de maior risco e expressão do estilo radical. Nela, os praticantes utilizam patins especiais. Esses patins eles são mais pesados e robustos. Eles vão ter aí uma estrutura reforçada e um espaço entre as rodas chamado de sole plate e negative, tá bom? Para deslizar ali em corrimãos, tá bom? Bordas de piscina, que são vert, muros e outros obstáculos urbanos. Muitos patins agressivos possuem apenas duas rodas para maximizar a área de deslize. Lembro a vocês que nessa modalidade, depois de desenvolver a habilidade, eu já me sinto apto a praticar o agressivo, né? A andar num espaço mais que eu possa explorar e desenvolver aí as habilidades, as manobras do agressivo.
mas eu não tenho patins. A gente pode pensar nas adaptações e tirar as duas rodinhas do meio ali do patins e começar a praticar até ter as condições de adquirir o equipamento mais adequado. Outra modalidade muito fascinante, né, fantástica, é o downhill. É uma modalidade de velocidade pura. Nela, os patinadores descem ladeiras íngremes, tá bom? Estradas de serra e pistas fechadas em alta velocidade. Essa velocidade pode ultrapassar aí os 100 quilômetros por hora. Olha só. O equipamento ele é de alto desempenho, com botas rígidas para estabilidade, bases longas de alumínio aeronáutico e configurações de roda ali de até 4,5 ou até 6 rodas. Perdão, 4, 5 ou até 6 rodas por pé, todas de grande diâmetro. E a gente vai ter ali entre 84 e 110 milímetros para garantir máxima estabilidade e aderência. A gente vai ter também esse que é muito parecido com a recreação, mas é uma modalidade que já vai solicitar um pouco mais de habilidade, que é o urbano, o freestyle. É a essência da prática corporal de aventura urbana. Ele é praticado, o praticante ele utiliza a cidade como seu playground, combinando ali elementos do slalom, né, a agilidade e elementos como pequenos saltos para transitar de forma fluida e criativa pelo ambiente. Nessa última modalidade, no freestyle, né, os patins utilizados eles são um meio termo, geralmente de freestyle, que equilibram a agilidade para manobras e o conforto para percorrer grandes distâncias. Perfeito? Até aqui a gente viu essas modalidades, você olha ali todas elas, começa pela recreação, daqui a pouco vai para o freestyle, vai transitando ali por elas até você se identificar, ter um pouco mais de perícia, né? Desenvolver habilidade ali com o slalom, e aí você vai estar apto para, quem sabe, ir para as ruas, andar de patins muito tranquilamente. Porém, não pode esquecer dos equipamentos de segurança, é muito importante. Isso a gente precisa pensar nessa parte da gestão de risco, que é um pilar fundamental nas práticas de aventura. Para a patinação, o uso correto dos equipamentos de proteção individual, ou EPIs, ele é algo imprescindível, ok? Independente do nível de habilidade ou modalidade, esses equipamentos eles são essenciais. E a gente relembra alguns deles agora. O capacete ele protege ali a nossa cabeça contra traumatismos cranianos claro, o risco mais grave, né? Ele deve ser específico para patinação ou skate. Isso porque o capacete de ciclismo ele é pensado mais por conta da aerodinâmica, então ele vai ter aquela aba aqui para trás. Já o de skate não, ele vai fechar a nuca, evitando quedas, evitando de você machucar a nuca, né? Quando você cai com a cabeça ali para trás, ok? Outro equipamento fundamental e importante são as joelheiras e as cotoveleiras, isso porque elas são as primeiras áreas a impactar com o solo em caso de quedas. E as proteções geralmente elas são conchas rígidas e com espuma, né, que absorvem o impacto e previnem ali escoriações, falando de forma mais clara, arranhões e também fraturas. A gente vai ter também um equipamento que é muito importante, que são as munhequeiras, que é fundamental para proteger os ossos do carpo, né, os ossos da mão, e também os tendões dos punhos, que são extremamente vulneráveis ao impacto da queda. Isso vai ajudar a evitar fraturas ali dos coles, né, ou, mais falando de forma mais clara, do rádio, que é o osso aqui do nosso braço, ok? O uso desses equipamentos ele transforma uma queda potencialmente grave em um evento controlado, permitindo que o praticante progrida com confiança e segurança. É muito importante a gente falar em progressão, porque o patins ele tem inúmeros benefícios. A patinação ela vai além da aventura e do lazer, ela oferece uma gama de benefícios para a saúde física e mental que a gente relembra um pouco delas agora. A gente tem aí o desenvolvimento do condicionamento cardiovascular, é um excelente exercício aeróbico que melhora a capacidade cardiorrespiratória e auxilia no controle do peso. A gente vai ter um fortalecimento muscular, isso porque ele trabalha de forma intensa os músculos dos membros inferiores, né, os glúteos, o quadríceps, o posterior da coxa, as panturrilhas, que a gente conhece de forma muito comum como a batata da perna,
além do core, que é o abdômen e a região lombar, ok? São essenciais ali para a estabilização do corpo. Um pouco mais sobre esses benefícios, a gente pode explorar aí, pode aprender com a prática. Bom, turmas, eu encerro aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.